visitei áreas que não eram de clientes, que chegou a 100% das plantas acamadas, como se tivesse passado um rolo compressor. O produtor me relatou que ele colheu, deu 10 sacos numa lavoura que tinha potencial para 60, 70 sacos. Fala pessoal, me chamo Flávia Cunha, sou engenheira agrônoma e atuo em Primavera do Leste. E a convite da Syngenta, hoje eu estou aqui em Tangará da Serra para poder falar de um assunto que está dando muita dor de cabeça para os produtores, que é a anomalia da soja. E nesse primeiro episódio, na série Combatendo a Anomalia, nós viemos aqui na PA Consultoria para falar com Paulo Assunção, que é consultor e produtor rural. Vem comigo! Olá, Paulo, tudo bem? Dia, tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada. Paulo, obrigada por nos receber. Bom, hoje a gente está com a missão de esclarecer as dúvidas dos seguidores do perfil da Syngenta no Instagram. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco como foi a chegada da anomalia da soja aqui no Mato Grosso, qual foram as suas primeiras impressões, o que gerou preocupação e se foi difícil chegar a uma conclusão do que de fato era. Legal. Bom dia, Flávia. É um prazer receber vocês aqui. Espero conseguir responder as perguntas, né? Esclarecer as dúvidas. Mas eu sou Paulo Assunção, então, proprietário da PA Consultoria, também sou produtor e temos dentro da nossa fazenda uma estação de pesquisa, que é então onde a gente tira todas as informações para ajudar na construção das estratégias de manejo tanto de anomalia como de todos os outros problemas que a gente tem na agricultura. Né, trazendo assim as diretrizes para os nossos clientes. Mas assim, a anomalia tem uns 3, 4 anos que ela começou a surgir no Mato Grosso, né, mais para a região norte, na região de Sorriso, Sinop, Ipiranga. Né? Por que tem essas regiões? São regiões um pouco mais baixas, tá? Abafadas, e com o andar do tempo a gente foi percebendo que isso também é uma condição que favorece. Bom, a princípio, algumas plantas quebraram, algumas vagens com podridão, mas não se sabia muito bem o que era. Quando na safra 21-22, aí realmente foi o ano que pegou forte. A gente tem fotos de clientes ou não clientes, de pessoas que tiveram 100% da lavoura acamada, quebrado o caule, tostado no chão, né? Então com grandes prejuízos. Naquele momento existiam muitas dúvidas, né? Se falava de nutricional, parte nutricional, balanço nutricional, cálcio, magnésio, potássio, a questão de boro, deficiência de boro, silício, teor de lignina, falava-se também de pragas, búfalo da soja, percevejo de barriga verde, que poderia estar criando a porta de entrada para alguma nova doença. Mas com o tempo, a gente foi caminhando e foi percebendo, foi eliminando várias hipóteses. E a gente começou a ter algumas percepções também daquilo que mitigava esses riscos de anomalia, que reduzia a pressão, né? Então, agora, a safra passada, aí, a gente conseguiu pegar mesmo na pesquisa também a estratégia de controle químico, que acabou que foi o que nos protegeu bem essa safra que passou. Nós tivemos algumas regiões que teve uma pressão bastante significativa e ficou então, o nosso manejo realmente ele ficou bastante consistente e trouxe um pouco mais de tranquilidade. Nós não podemos baixar a guarda. Paulo, realmente é um grande desafio e com isso a gente deixou uma caixinha de pergunta lá no perfil do Instagram da Syngenta e a primeira pergunta é: a anomalia das vagens e o quebramento das hastes de soja são doenças diferentes? A nosso ver, hoje, já com o estágio mais avançado das pesquisas, tudo indica ser o mesmo problema. Tá? Hoje, assim, já não se fala mais entre a comunidade científica, já se fala em podridão de vagem, não mais anomalia. Porque já se identificou o problema, né? Então foram várias amostras, mais de 400 amostras foram enviadas, né? E foi feita a identificação e visto uma frequência maior, então, né, de aporte, sendo então a causadora desse problema.
Paulo, e aproveitando o gancho, né? Esses sintomas, eles andam juntos ou tem ocorrido um mais que o outro? Muito boa pergunta, Flávia. Na verdade, assim, ó, ao nosso ver, o que vai favorecer, o que vai fazer acontecer quebramento ou se vai ser podridão, é o pano de fundo que é as condições climáticas, tá? Então, se a gente tem uma incidência menor de chuva na fase crítica de plântulas, de plantas mais novas, ela se manifesta, mas de uma forma menos severa, sobe e vai causar podridão nas vagens. Se a gente tem nesse período dessa fase crítica da planta, mais sensível, uma incidência maior de chuva, acontece que aí aumenta-se então essas lesões no caule, há uma concentração, né? E acaba que as plantas se quebram naquela região onde teve a maior incidência das lesões. Paulo, e em quais regiões do país a anomalia já é uma realidade? Hoje, assim, ó, eu acho que o estado com o maior problema é Mato Grosso e Rondônia, justamente pelo fator climático de alta incidência de chuva, né? Mas já está identificado na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e outras regiões também. O que a frequência da doença, então, na semente ou nas plantas. O que vai acontecer, que se vai manifestar ou não, é essa questão climática, novamente reforçando isso aí. Mas, então, o Mato Grosso tem um problema bem maior. Dentro do Mato Grosso, tudo, regiões mais baixas, mais abafadas, né, é onde parece ter uma maior incidência. Não que não aconteça nas regiões um pouco mais altas, né? Mas nessa região onde a gente tem aquele mormaço, aquela alta temperatura, umidade, isso aí é um fator que favorece a incidência maior da doença. Inclusive, Paulo, na minha região já é uma realidade e que casa muito com a próxima pergunta. A anomalia da soja já registra a ocorrência no Mato Grosso há pelo menos 4 safras, certo? Certo. E o que favorece os patógenos na nossa região? Bom, realmente, então são 3 a 4 safras aí. A safra de 21-22 foi a que teve a maior manifestação, a maior pressão mesmo. E nesse período, então, a gente conseguiu, né, ir filtrando um monte de informações. A princípio, então, tinha-se aquela questão de ser nutricional, de ser boro, de ser um balanço nutricional cálcio, magnésio, potássio, se falou de silício, teor de lignina, né? Pragas como búfalo da soja, barriga verde, percevejo de barriga verde. E com o tempo a gente foi filtrando e vendo que realmente... E aí isso se tratava mais de uma doença do que desses fatores. Até porque o manejo químico acabou trazendo resposta positiva, né? Tudo bem que o manejo químico poderia ser uma resposta em cima de uma consequência, não da causa. Mas hoje, então a gente foi eliminando isso aí. Agora, outras coisas também que a gente observou, né? Por exemplo, onde tem palhada de braquiária, você reduz o problema. Então, assim, a gente tem uma incidência grande em solos em resteva de algodão. Por quê? Porque não tem planta de cobertura. Já nessa aqui, a gente já mata a charada do boro, porque, assim, algodão a gente trabalha com 3, 4 kg de boro por hectare. Então, tem alto índice de boro, que estava acontecendo, né? Então, essa questão de exposição de solo, braquiária, milho, dando aonde você tem maior cobertura, reduz a intensidade do problema, né? Então, a movimentação do solo vai agravar isso aí. Questão climática, que a gente viu que altamente influencia muito a manifestação da doença. Tem a questão genética, tá? Que a gente vê realmente alguns materiais com maior ou menor sensibilidade ao problema, né? Então aí a gente foi filtrando isso aí e depois vem a questão do manejo químico, que é outra estratégia que também ajudou a mitigar o problema. Não, e aqui tem uma pergunta que não quer calar, que é a estimativa de perdas por hectares. E se já temos dados sobre isso? Na verdade, assim, ó, nós temos fotos e visitei áreas que não eram de clientes que chegou a 100% das plantas acamadas, como se tivesse passado um rolo compressor. O produtor me relatou que ele colheu, deu 10 sacos numa lavoura que tinha potencial para 60, 70 sacos. Então, isso, quebramento,
Se ele acontecer dessa forma severa, nós podemos falar aí que nós estamos próximos de 90% do prejuízo. Já a podridão de vagem, né? Então, isso aí, o normal é ficar ali entre 30% e 40%, mas tem lavouras que chegam a 80% de podridão. Então, acaba que danifica o grão e aí você vai ter desconto na entrega no armazém. Mas é um problema bastante severo e bastante preocupante. Paulo, e as percas não param por aí, né? Já vi relatos de produtores de perderem na armazenagem. Sim, muito bem lembrado, Flávio. Realmente, assim, a gente deve tomar um cuidado, né, desses grãos que são colhidos nesses campos com podridão de vagem, porque dentro do armazém ele vai ter uma aceleração aí do processo de apodrecimento. Né? Tem trabalhos aí mostrando que dentro de 4, 5 meses, aquela porcentagem ali dobraram dentro do armazém. Então a gente sugere até que faça a comercialização desses grãos logo pós-colheita e que embarque e leve embora, porque se ficar dentro do armazém pode ter problema de grãos ardidos e aumentar bem mais ainda o nosso problema. A outra pergunta é: como a ocorrência da anomalia interfere na dinâmica das outras doenças já conhecidas pelo sojicultor? Muito boa pergunta também. Bom, a partir do momento que a gente viu que a gente, com esse novo problema, e a gente achou algumas estratégias de manejo, o que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, então a gente vai falar de um manejo químico bom para anomalia, mas que ele não é tão eficiente para mancha. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente construir estratégias que contemplem o complexo todo de doenças, porque senão o produtor vai focar muito na anomalia e vai descobrir o controle em cima de outra doença. Então, a primeira coisa é isso aí, dentro do manejo químico, a gente construir um manejo que contemple mancha-alvo, cercóspora, anomalia septoriosa e todas as doenças, sem deixar nenhuma para trás, né? Outra coisa que muda é o comportamento do uso de cultivares. Então, a gente sabe que a gente tem alguns cultivares que são mais sensíveis ao problema, né? Tem uma delas aí que é muito produtiva no nosso estado, nós estamos usando como estratégia, então a gente põe ela na abertura. Porque eu não falei para vocês que aí chove menos, manifesta menos, então eu não posso deixar de plantar ela porque ela é muito produtiva, então eu uso como estratégia jogar ela mais na abertura e as mais resistentes mais para frente, tá? Então, mais ou menos isso aí. Quais são os sintomas da anomalia e como o produtor pode diferenciar esse problema de outros comuns, como a antracnose? Realmente existe muita confusão, né, com relação a isso aí. Bom, falando da antracnose, a antracnose, para quem vive no campo e convive com isso aí, a antracnose a gente já começa a manifestação dela lá nos cotilédonos, por exemplo. Se veio na semente, às vezes lá nos cotilédonos você já vai ver problema com antracnose, né? Depois, posteriormente, você vê lesões na haste, você vê lesões no pecíolo, nas nervuras, lesões escurecidas. E nas vagens elas são em formas de manchas escuras, assim, que é fácil identificar. Já a anomalia, né, a podridão de vagens, ela acontece na vagem de uma forma de um escurecimento, né, na vagem, ao lado de fora, você vai vendo que ela fica escurecida, como se fosse até parecendo assim, bem inicial, uma coisa um pouco mais aquosa, né? Por quê? Porque o grão lá dentro já infectou o tegumento. Então ela começa a escurecer. E acontece, de uma semana para outra, você está com a lavoura perfeita, de repente aparece aquele monte de vagem com esse tipo de sintoma, né, escurecendo, e aí vai para a podridão realmente. E o quebramento, você vai ver lesões, tá, na haste, principalmente na parte inferior, mais próximo do solo, ali é onde você vai ter a maior concentração. Isso aqui até já fazendo um link com a braquiária, então onde tem braquiária, tem menos contaminação, talvez essa questão de respingo, por isso que essas lesões acontecem mais próximas do solo, por causa de respingo, abertura de porta, né? Então, assim, mas não é tão difícil de identificar, mas existe confusão com isso aí e tem que realmente se identificar bem. A podridão de vagem também ela acontece mais lá já em R6, R57, R6. A antracnose, você vai vendo
de plantas mais jovens, né, e vai se manifestando durante todo o ciclo. Paulo, e a variedade genética tem influenciado nos danos na anomalia? Sim, a questão da cultivar é um fator decisivo, inclusive, né? A gente realmente tem a percepção que alguns materiais têm maior sensibilidade ao problema, né? E como eu disse, a gente procura trabalhar com esses materiais um pouco mais na abertura para fugir dessa questão de mais chuvas, mais condição favorável, para a gente estar mitigando esse risco. Mas existe sim essa diferença com relação ao cultivar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, estivemos na safra 21-22, algumas cultivares não aconteceu. Já na safra 22-23, aquelas cultivares aconteceram na 22-23 e outros que aconteceram aqui não tinham acontecido lá, né? Que é aquela questão climática no fundo. Mas a gente já identificou realmente vários materiais aí que têm maior sensibilidade, assim como identificamos vários materiais também que têm maior resistência ao problema, maior sensibilidade, a gente usando isso como estratégia aí no planejamento agora. E assim, para finalizar, né, essas dúvidas dos produtores, tem uma questão aqui muito importante. Ainda não observei a anomalia na região, como posso prevenir? Como a gente não tem uma bola de cristal, né? A gente não sabe como será o clima, então realmente a gente tem algumas estratégias para mitigar isso aí. Então assim, nós, por exemplo, nós trabalhamos muito os consórcios com braquiária e tal, que já então a gente, como eu disse, isso aí já vai reduzindo a pressão. Aí é cultivar, escolhemos as cultivares mais tolerantes ao problema, né? Mas e por fim, a gente tem a estratégia do manejo químico, né? Então assim, como a gente não sabe se vai chover muito ou não, se vai acontecer ou não os problemas, se quebramento ou se podridão, né? Então a gente tem entrado com o manejo químico, né? Aí nós temos uma estratégia de entrar no vegetativo ali aos 20, 25 dias, né? E a primeira aplicação do reprodutivo, o pré-fechamento, também aí se mostrando a mais importante para o controle dessa doença, né? Como não temos como saber se choverá ou não, se vai acontecer ou não, a gente tem usado dessas estratégias, produtos que têm boa performance para estar mitigando o risco. Paulo, muito obrigada por nos receber e tirar as dúvidas dos nossos seguidores, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, eu acho que a oportunidade foi bastante importante para a gente estar difundindo, né, esse conhecimento para que realmente todo mundo consiga ter uma boa safra, né, e mitigando esses problemas com anomalia e quebramento. E continue nos acompanhando. No próximo episódio, Combatendo a Anomalia, estaremos a campo dando dicas de manejo.